lugar de experiência, de experimentação. Você vê que ali existe, como diria o Lúcio Costa, uma nobre intenção. A arquitetura é ideologia também. Não é um prédio normal de se ver. Tem uma parte aberta no meio, sabe? É um negócio meio paradisíaco, né? Eu posso dizer que sim. Daqui você tem uma visão do subúrbio muito bonita. É quase como se fosse um portal para o subúrbio carioca. Eu sei que ele foi projetado para morar, se eu não estiver enganado, as pessoas que foram não sei, da prefeitura, alguma coisa do tipo. Eu não sei, assim, muita coisa. Eu sei que tem um arquiteto muito famoso que construiu aqui e que esse colégio aqui embaixo fazia parte também daqui do prédio. Tem várias pessoas que ainda moram aqui, que estudam nesse prédio, que frequentavam essa piscina maravilhosa. E é o pouco que eu sei. Eu, de fato, me orgulho em morar aqui, porque é um prédio que é conhecido em todo o país. Todo mundo chega para fazer visita aqui. A gente tem essa informação de que realmente é um conjunto muito visitado no mundo inteiro. Por isso que eu saí lá de Macapá para poder vir aqui no Rio de Janeiro para também pisar aqui. Eu sei que ele é tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional e tal, etc. E mais do que isso, eu não sei muito sobre ele, né? Pedregulho é tombado não por questão histórica, é tombado por questão artística, por uma ideia generosa que conseguiu ficar em pé. Uma ideia de que no futuro é possível que as classes pobres, as classes trabalhadoras, tenham uma possibilidade de morar dignamente na cidade moderna. Casei com uma filha de italiano, me dei muito bem com a família me adorava. Ainda fui uma vez brincado por família. Você foi para o Rio, arranjou um nego lá e ficou toda a prosa. Ela disse, nego não é gente não? Ela respondeu para ela, nego não é gente não? Ah, gente fina, família de italiano genovesa. Eu entrei para a prefeitura em 44 e eu precisava arranjar uma moradia efetiva para mim. E eu um dia recebi a ordem, vai no Pedregulho e escolhe um apartamento lá que tem vazio, lá escolhe, traz o número para me mandar preparar documento para você entrar nele. Isso deu certinho, deu certinho. Eu vim aqui, meu Deus do céu, na sexta-feira eu já estava entrando aqui. Vim todo feliz, com a minha esposa e tudo. Ah, meu Deus. Eu me lembro desse passado com alegria muito grande, eu conto com emoção.
Quando eu falo do Dr. Carmen Portinho, então eu fico com aquela emocionada. O que mais o senhor se lembra da dona Carmen Portinho? A dona Carmen era uma pessoa muito boa, pessoa muito boa. Você via a dona Carmen, doutora Carmen, todo dia. Eu saía, pegava o carro na garagem e ia apanhar ela, para correr isso aqui. Ela, vamos no Pedregulho. Doutora Carmen muitas vezes andou aqui em cima. Andava aqui em cima do prédio, aqui na laje, para fiscalizar aí. Isso aqui foi uma beleza, essa construção. O nome da doutora Carmen rola na minha boca por causa dessa história aqui. Pessoa muito distinta. A Carmen Portinho era uma mulher à frente do tempo dela, né? Quando você olha para a fotografia de formatura dela e vê aqueles homens todos de fraque, de terno, e ela linda lá de perninha cruzada, com vestidinho, você já percebe que realmente ela era uma coisa nova ali, né? Foi a primeira urbanista do Brasil, a terceira engenheira do Brasil, e não à toa, acredito por isso, por essa liderança, por essa audácia dela até na época, ela liderou junto com a Berta o movimento feminista, né? O movimento sufragista aqui no Brasil. A tia Carmen, ela era uma mulher muito dedicada em tudo, comprometida em tudo que ela fazia, né? Se você pegar ela, por exemplo, concebeu o Departamento de Habitação, que hoje é Secretaria de Habitação, é o Subsecretaria de Habitação atualmente, né? Então ela já tinha essa preocupação com a moradia popular, habitação social. Uma vez eu perguntei até para os meus irmãos se a Carmen ela era comunista, né? Porque tinha um movimento, né? E ela, por ser progressista, e foi isso que meus irmãos responderam, ela era progressista, né? Por ter essa pegada social. O Pedregulho, ele é um exemplo disso, porque é uma habitação que ela concebeu popular, mas feita com materiais de altíssima qualidade, né, com uma divisão espacial incrível para aqueles padrões da época e com um conceito social muito importante, que era aproximar as pessoas do seu local de trabalho. Um conceito que eu acho que no tempo ele persiste, né? Hoje tem uma discussão muito grande sobre mobilidade. Imagina ela lá na década de 30, 40, ela já tinha essa questão em mente de aproximação do trabalhador da residência com o seu local de trabalho. O prédio chamado, né, de Pedregulho, ele está colado na Avenida Brasil, que é uma avenida que foi construída nos anos 40, com 35 quilômetros de extensão. E a Avenida Brasil ela tem um vínculo inicial com o porto, mas depois com a própria estruturação da cidade, né, porque ela também serve hoje para deslocamento, principalmente agora, nessas últimas décadas, para o deslocamento da população que foi cada vez ficando mais à periferia da grande cidade. O Rio era um retrato do Brasil, né? Era uma cidade que estava em crescimento muito acelerado, a uma taxa de urbanização altíssima, com a expulsão da chamada população rural para as cidades onde já existia indústria, principalmente. As pessoas começaram a chegar, os governos, de alguma maneira, tentaram resolver esse problema do acesso dessas vindas, né, de levas e levas de imigrantes brasileiros para as cidades. E foi uma época muito fértil de discussão. Esse prédio surge no meio dessa digamos, discussão múltipla, né? E surge também pouco depois da consolidação do movimento modernista no mundo. O conjunto do Pedregulho, ele é uma das maiores expressões da arquitetura moderna brasileira. E ele foi concebido logo depois que o Brasil assumiu a responsabilidade pelo governo de produzir a habitação popular.
Isso só efetivamente se dá a partir da década de 40. E no final desses anos é que na Prefeitura do Rio de Janeiro, o arquiteto Afonso Eduardo Ride concebe o conjunto residencial do Pedregulho para abrigar funcionários pobres da Prefeitura. Quê de utópico, na medida em que eles colocam painel de Portinari, de Burle Marx? Até que ponto você acreditou que esse modelo poderia ser reproduzido em larga escala para resolver esse problema que se mostrava crescente ali naquele momento? A arquitetura moderna, nesse tempo, ela é utópica, porque ela pretende fazer uma nova sociedade. A arquitetura dos anos 20 e 30, ela acredita piamente que de um novo modelo arquitetônico e urbanístico é possível construir uma sociedade nova, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade com menos preconceitos, onde os acessos aos bens culturais e a vida de conforto possa ser distribuída para toda a sociedade. O pensamento da habitação popular, como Ride pensava, como a Carmen Portinho pensava, era assim: vamos oferecer de melhor, o que a gente tem de melhor para a sociedade, para que ela possa retribuir o melhor para a gente. O arquiteto Afonso Eduardo Ride era muito cuidadoso, inclusive, com os detalhes. Aqui ele usou ainda elementos da arquitetura brasileira, que é o chamado cobogó. São essas peças de cerâmica, né, furadas, como se fosse um tijolo furado, que você também barra a entrada do sol e faz um ambiente ensombreado melhor. Ele é um prédio que traz para si todos os problemas, então ele tenta resolver o problema da moradia, o problema da comercialização dos espaços, que tem lojinhas pequenas e que ajudariam também na manutenção do terreno, a escola pública que foi construída aqui, um posto de saúde, um centro comunitário onde ficavam os tanques para lavagem de roupa, secagem de roupa, enfim. E se pensou que isso podia dar conta no Brasil da moradia de camadas da população mais pobre. Chamava isso de unidade de vizinhança, ou seja, era um lugar que se autorresolvia de alguma maneira. Não era habitação só para abrigar, era uma habitação para te formar, para te mostrar que você é importante para a sociedade. Uma ousadia que era um manifesto, mas também era natural, você podia fazer. O Ride fez esse prédio, esse projeto, com essa intenção dele servir de exemplo para uma política pública. Logo depois é feito também o conjunto da Gávea. Não foi completado, ele ficou interrompido e só praticamente o edifício em curva que ficou construído. Quem bancou, do ponto de vista das articulações políticas, é a diretora Carmen Portinho, que tinha uma decisão político-administrativa muito forte. Ela é mentora, do ponto de vista da defesa desse modelo. Hoje o prédio que está lá na autoestrada Lagoa Barra, né, ela até certamente não gostou na época da autoestrada cortando o empreendimento dela, ela sentiu, ela xingava, reclamava, porque ela tinha uma paixão pelo que ela concebeu. O Ride e a Carmen Portinho deixaram importantes legados para a nossa cidade, verdadeiros legados. O Ride fez o projeto do Aterro do Flamengo,
que é uma coisa que é conhecida internacionalmente, Paisagem Cultural da Humanidade, da Unesco, né? Fez o projeto do MAN, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Ele é um arquiteto extremamente competente, muito arguto, com uma criatividade, uma invenção muito forte, e que, infelizmente, ele morreu muito jovem, muito cedo. Ele, com 50 e poucos anos, ele morreu, quando ainda o Museu de Arte Moderna não estava totalmente concluído. Mas deixou um legado muito importante, do ponto de vista da linguagem arquitetônica e da obra que ele fez. Me recordo quando a doutora Carmen Velasco Portinho, ainda viva, depois de seus 90 anos e ainda trabalhando na UERJ, nos visitou. E quando ela aqui chegou, ela me chamou de filha do pedregulho, porque ela percebia que em mim existia aquilo que Ride havia pensado, né? Alguém que estudasse nessa escola, alguém que residisse em algo que ele arquitetou, que foi o marco da arquitetura moderna no Brasil. Meu nome é Sérgio da Silva Ávila, tenho 72 anos de idade, nascido em 1946, aqui no Rio de Janeiro mesmo, carioca da gema. Eu não nasci propriamente junto com o prédio, mas nasci e já sou bastante antigo. Então vim para cá com 16 anos de idade para morar com meus pais. Naquela época era só funcionário público. Hoje não, hoje tem muita gente aqui que não é funcionário público e mora aqui. Conheci minha esposa e como aqui era um lugar bom para se morar, eu aqui mesmo arranjei um apartamento também para eu morar. Minha filha está com 46, 47 anos, ela nasceu aqui nesse prédio. Então aqui mesmo ela arranjou também um apartamento onde ela mora aqui no 6º andar e veio para cá, ficou aqui também. O que esse prédio significa para o senhor? Não, esse prédio significa tudo para mim, porque aqui tem a minha família, né? Tem a minha mulher, tem a minha filha, tem a minha neta, tem o meu bisneto. Meu pai trabalhou na construção desse prédio e parentes meus já moravam aqui antes de eu vir para cá. Entendeu? Eu conheço isso daqui desde que eu era pequeno. Eu tenho 3 filhas e 2 moram aqui. Uma mora comigo e a outra mora em outro apartamento também. Todo mundo gosta daqui. Aqui é um lugar que... É um paraíso mesmo. O nome já diz. Da escola de samba do local, Paraíso do Tuiuti. Então vocês pretendem ficar aqui até o fim da vida? Gostariam de ficar aqui até o fim da vida? Aqui é uma beleza, não tem nada que falar aqui. Sair daqui pra quê? O time que tá ganhando não se mexe. Não se mexe. Acabei.
venho aqui há 4 anos, desde antes de eu ter a minha filha. Você ficou emocionada voltando aqui? Eu acho que a gente se emociona porque a gente acaba revivendo um momento, né? Esse conjunto aqui para mim, né? Esse prédio, ele é uma passagem da minha vida, né? Eu entrei aqui estudante de arquitetura e saí doutora, né? Na verdade, eu entrei aqui estudante de arquitetura e saí mãe, porque eu saí grávida da minha filha. Vim para cá, para o Pedregulho, para fazer meu projeto final de graduação, um projeto de restauração, que me abriu as portas para voltar para a universidade 3 anos depois e fazer o mestrado. E depois fui fazer o doutorado, detalhando um pouco mais o que era o conforto no Pedregulho. Você chega pelo meio do prédio para não ter elevador. Não vamos ter elevador e ponto. Como a gente pode fazer um acesso para que não precise do elevador? A gente faz um acesso pelo pavimento intermediário, coloca duplex para cima, que você só precisa subir 2 pavimentos, e coloca conjugado para baixo, que você desce 2 pavimentos. Tem 5 anos que eu vim morar aqui. Meu marido veio aqui visitar, uma vez veio no churrasco. E ele gostou muito daqui. Ele falou assim, não, um dia ainda vou morar nesse prédio. Eu morei quase 30 anos da minha vida em Copacabana, então achei que eu nunca ia me adaptar aqui. Ele me disse assim, quando você entrar dentro do apartamento, você vai ver, a vista é linda. Aqui você vê Fiocruz, você vê Linha Vermelha, Avenida Brasil, dá pra ver daqui. Quando eu entrei, que ele falou assim, não, você vai gostar, Fernanda. Parece casa de rico. Tem escada para subir para os quartos. Eu, oi, Eduardo, casa de rico? Eu falei, ué, casa de rico? É só casa de rico que tem escada, Eduardo? Ele tem uma cisma com essa escada aí que eu não sei o que tem nessa escada, que ele gosta dessa escada. Realmente ele tinha razão. Gosto muito de morar aqui é muito bom mesmo. E o prédio é muito lindo, né? Aqui tem muita filmagem, filme, novela que fazem muito aqui. All right, let's run through the bases real quick. Who do we got? First, we're gonna need a chameleon. Oi, seu Pedrão. Salve, dona Dora. Aí, filhinho. Ela tá atrasada. Eu acho que o que você pode ver é que você tem um conjunto como Pedregulho que dá prazer de ver, que dá prazer de olhar, que dá prazer de andar. Você não mora dentro de uma gavetinha. Você mora num espaço muito bem planejado e pensado para você. Gostei da rapidez. Agora o resto é por nossa conta. Conforto, né? Apartamento de luxo, mulher bonita, TV a cores, birita. O que mais está te faltando, hein? Aí vocês podem dizer, não, mas isso é utópico demais. Você vai me dizer que eu vou botar pobre morando em 4 quartos? Cara, você vai botar pobre morando em 4 quartos, de 65 metros quadrados. Não, até, né? Mas vamos lá, 2 quartos, 65 metros quadrados, bem resolvido. O legal de morar numa arquitetura dessas é que ela é única, embora seja em série. Você sabe que o apartamento do seu vizinho é igual, mas não vai ser, porque você pode fazer de uma maneira diferente da dele.
Esses 2 prédios foram construídos em 1947, sendo que seriam 3 blocos e só fizeram 2. O Minhocão veio depois. Eu vim morar aqui em 1963, com 5 anos de idade. Meu pai trabalhava na Secretaria de Fazenda. Na época eram muitos filhos. Ele morava nós morávamos no centro da cidade. Ele soube desses apartamentos, foi junto lá na Secretaria da SEAB, não era SEAB na época, e pediu um apartamento para morar e foi cedido para ele por ele ter muitos filhos. Tínhamos uma clínica da saúde para gente naquela época, tinha dentista, médico, nós tínhamos natação de graça, tinha tudo de graça, lavanderia de graça, tudo de graça. E aí era um lugar muito agradável de se morar. Eu casei, morei 5 anos fora e depois eu voltei. Quando eu voltei não tinha mais isso tudo, infelizmente. Mas aí eu comecei a criar meus filhos todos aqui. E eles gostam daqui tanto quanto você? Os meus filhos gostam tanto daqui quanto eu, porque foram e voltaram. Apesar dos pesares, né, da violência que hoje está em torno de todo o Rio de Janeiro, mas aqui ainda é um lugar bom de se morar. Você tem um título de propriedade aqui? Não, nós temos um termo ocupacional. Nós não temos o título de propriedade, inclusive isso é uma promessa antiga. O Ministério da Cidade chegou a entrar, né, com um pedido de posse desde a época do Faria Lima, que a gente luta para que isso seja nosso. Mas mesmo sem esse termo de propriedade, as pessoas negociam, vendem, compram? Porque tem um tal contrato de gaveta, né? E as pessoas passam, né? Passam a cessão. Ela tira o direito dela e dá o direito para outra pessoa. Paguei 15 mil reais aqui, ó. Foi um dinheiro da minha vida toda bem pago. Esse papel é o que eu paguei, o apartamento que a dona Yolanda passou para mim. Nós fomos no cartório, ali no Rio Comprido, e ela passou para mim 15 mil reais, 2001. Todo mundo tem esse papelzinho que eu tenho aqui. Ninguém tem escritura. E o meu está até no nome da moça ainda, só que ela já morreu. A senhora não sente nenhum tipo de insegurança por não ter escritura? Ah, agora eu estou com 70 anos. Eu digo assim, eles vão me tirar daqui e vai botar onde? Se tirar daqui vai ser um bocado de gente, né? E vai sair daqui. Eu acho que não vai. E eu espero que ele deixe eu aqui até morrer, até ir pro Caju. Incomoda vocês o fato de não ter titularidade, não ser realmente dono dos apartamentos? Não, olha só, isso claro que incomoda, porque se os moradores tivessem a titularidade, seria mais segurança, porque a gente se sente inseguro sem isso, porque de repente entra aí do jeito que é essa política nossa aí, entra um político aí querendo mexer com isso e a gente não vai poder falar o quê? Mas o pessoal aqui não investe porque não tem uma segurança. Como é que você vai investir num negócio que você só tem uma posse, que realmente legalmente não é seu? Eu consegui reunir uma boa parte da documentação da história, inclusive do Pedregulho. Que isso aqui foi tudo desapropriado, era uma chácara que foi desapropriado para a construção do reservatório do Pedregulho. Esse terreno aqui era de Catarina Luiza de Ávila, foi desapropriado em 25 de novembro de 1876, de uma área de mais ou menos 7 mil metros quadrados. Foi em cima de toda essa documentação que está sendo
feita a titularidade disso aqui. Nós temos um terreno que ainda é da União, administrado pelo governo do estado e tombado pela prefeitura. Por isso essa dificuldade toda, tantos anos lutando por isso. Meu nome é Hamilton Ildefonso Marinho, estou aposentado no momento. Eu vim para cá com 5 anos, tenho 61 anos, há 56 anos moro aqui. Sou presidente da Associação de Moradores do Conjunto Residencial Mendes de Moraes. Quanto cada morador paga a associação? Os moradores pagam R$30, que é para uma taxa de iluminação e manutenção. E aí a gente faz a troca das lâmpadas, a bomba, conserto de bomba. A gente consegue, com isso, pagar 2 funcionários. Mais de 50% não paga esses valores, então fica mais difícil ainda. A população de baixa renda precisa ter um certo domínio sobre o espaço onde ela vai morar. Então, já morar em edifício é complicado. As reuniões de condomínio são complicadas, os custos têm que ser distribuídos por todo mundo, nem todo mundo tem a mesma faixa de renda, tem as mesmas condições de renda do outro vizinho, por exemplo. Então, a dificuldade para se trabalhar em condomínio é uma das questões que se coloca sobre a questão da moradia. Eu não contribuo. Não contribuo porque eu não vejo o porquê de eu fazer uma contribuição. A pessoa só, no caso, ela só acha que tem direitos, mas não tem deveres a serem cumpridos, fica aquém das necessidades. Por exemplo, se você mora num conjunto habitacional, será que é necessário você jogar o seu lixo pela janela? O que você diria que é um grande problema de morar aqui? Um pouco assim das pessoas ser um pouquinho mais educadas, de querer jogar lixo pela janela, mas isso aí é uma questão de consciência de cada um. Uma coisa que eu acho ruim daqui, eu não tenho espaço para poder estender a roupa no varal, porque eu não gosto de ficar estendendo na janela, que eu acho que fica um pouco feio. Eu queria assim, um lugar para poder estender as roupas, porque aqui não tem espaço, tem que botar a roupa no corredor, ou tem que pendurar na janela, lá do banheiro. É um pouco ruim para secar a roupa, principalmente dias frios. Você gostaria que tivesse um espaço aqui, como foi projetado? Sim, eu como antes. É uma pena que as coisas que tinham antes não funcionam mais, né? Tipo cinema. E hoje até no lugar do cinema, uma igreja, que bom, ótimo, bom ter uma igreja perto também. Mas seria ótimo. A lavanderia, então, ia ser perfeita, né? Quando o RID faz uma concepção dos apartamentos em que não tem uma área de serviço, não tem um tanque dentro do apartamento, mas tem uma lavanderia coletiva, ele está dizendo qual é o seu ponto de vista político em relação a como se organiza a família, os deveres domésticos, como é que participa a mulher na sociedade da época. Tem todo um discurso ideológico e político que está representado na definição do espaço arquitetônico. As experiências não precisam necessariamente todas darem certo. Essa lavanderia coletiva, a resposta que ela ofereceu, que foi ruim, não foi satisfatória, ela foi muito útil para não se fazer outras tantas. Aqui era uma lavanderia, originariamente, né? Ali atrás é o prédio, tinha um posto médico e aqui a lavanderia. Tinha também um mercado, se eu não me engano. E essa lavanderia tem o patrimônio arquitetônico que é preservado, é esses Brise Soleil. E eles já estavam em estado de deterioração muito grave. Nós colocamos essas madeiras, até porque isso é tombado, e colocamos essas vigas de madeira rígida para que evitasse que essa deterioração pudesse gerar um acidente. Eu faço coleta de resíduos sólidos. Passando por aqui, estava necessitando de um espaço e percebi que o espaço estava, de certa forma, com um sintoma de abandono.
A reforma que foi feita não chegou até aqui, né? O senhor sabe por quê? A informação que eu tenho é de que essa reforma se daria em 3 etapas. Mas em função da crise que o Estado atravessou, isso acabou gerando uma paralisação. É o que eu tenho conhecimento. Então isso não chegou até aqui. Na nossa vida, seja ela material, espiritual, nós precisamos de manutenção. O prédio, ele é sexagenário. E por ele ser sexagenário, teve essa dificuldade da manutenção. Você se lembra da piscina cheia? Você usou muito essa piscina? Aprendi a nadar nessa piscina. A piscina tinha competições, inclusive ela tinha foco de até parte de olímpica, porque ela era uma piscina olímpica. É a piscina, é o edifício, é a escola, é o painel do Portinari. Tudo isso precisa de conservação e de manutenção. Não existe uma obra de arquitetura, uma obra de urbanismo, que ela, uma vez concluída, fica eternamente mantida, sem fazer nada. Não existe isso. Quando eu vim aqui a primeira vez, eu fiquei um pouco assustada, porque o prédio estava caindo aos pedaços. Muita infiltração mesmo. Sabe um edifício que ele é ocupado, assim, tipo uma invasão? É assim, estava desse jeito, muito sujo mesmo. Os pisos já não tinham, tipo um prédio abandonado mesmo. No início dos anos 90 eu estive aqui, anos 91, 92, 93, 94, por aí. Já há bastante tempo, portanto. O cenário é meio desolador. O prédio em si tinha muitos pontos de infiltração, até ficar pingando água permanentemente, esgoto. Em alguns lugares a ferragem estava exposta já, então estava num processo de lenta degradação, mas de degradação. Se não tivesse sido interrompido pela obra de restauração, esse prédio hoje seria um prédio que teria que ser interditado, provavelmente, pela Defesa Civil. O Alfredo Brito era um arquiteto estudioso da arquitetura brasileira, moderna principalmente. A grande tarefa dele foi conseguir botar esse prédio de novo funcionando. Ele não tratou isso aqui como um objeto a ser restaurado, ele tratou isso aqui como uma casa de pessoas que já moravam e o que ele poderia fazer para melhorar as condições de vida também internamente. Como é que vocês conseguiram essa grande reforma? Depois de uma busca incessante, foi eu, Alfredo Brito e algumas outras pessoas, essa obra foi através do governo do estado que conseguiu essa dotação, depois de muitos e-mails de muitas pessoas do mundo inteiro, por se tratar de um ícone da arquitetura mundial. Necessitou de fazer toda a revitalização de todo o espaço com as esquadrias de alumínio. Só de alumínio nós gastamos 50 toneladas. Se a gente tivesse que trabalhar com madeira nobre, a gente ia ser mais porque a madeira é mais pesada do que o alumínio. A primeira dotação foi 12 milhões de reais, que foi toda a parte estrutural do prédio.
A segunda dotação foi para a revitalização de piso, guarda-corpo, brise solaire, janelas, combogós, que são os elementos vazados. Os cobogós todos restaurados, não tem mais diferença de tijolo para cobogó antigo, tijolo para elemento vazado. É bonito, acho que os moradores devem estar bem felizes porque eles queriam isso para tirar essa coisa de que vivia num lugar muito detonado, né? Todo mundo gostou, todo mundo que mora no prédio fala, pô, esse aí é meu prédio, agora eu posso apresentar meu prédio para outras pessoas. Ah, você mora onde? Você mora naquele prédio lá, bonito, azul, redondo, que vai fazendo a minhoca. E é isso, o prédio agora tá maravilha. A gente fica na torcida para conseguir continuar as outras obras, né, que falta de reforma aqui do complexo, mas o Pedregulho em si a gente fica muito feliz de ter tido sucesso, né, com a reforma e ter trazido esse caráter de unidade que acredito que deve ter sido o objetivo, um dos objetivos principais do trabalho. O projeto do Pedregulho, ele é um projeto arquitetônico impecável, singular, importante, mas ele, do ponto de vista da política de habitação, ele não pode servir de exemplo, não deve e não seguiu, na realidade, não seguiu. A cidade de hoje não é a cidade dos condomínios fechados. A cidade de hoje é a cidade da integração. Então, nesse sentido, esse modelo da arquitetura moderna está muito datado. É de um determinado período, não é mais de hoje. Acho que uma das razões, provavelmente, que essa experiência não logrou êxito no sentido de ser reproduzida, era essa também, com a dificuldade de você manter esses espaços lindíssimos e apuradíssimos, né, de arquitetura. Aqui, todos os edifícios foram colocados com cuidado no terreno, por causa da vista, por causa da conformação do terreno, né? Esse prédio ondula por uma questão formal, mas ondula também para se adequar legal ao terreno. E aí, quando a gente vê a solução para habitação popular hoje, que é uma coisa massificada, várias casas que não tem nenhuma relação entre o terreno e o que está em volta, entre a janela do vizinho e a sua janela, não tem nada. Você tem quantas casas eu posso colocar aqui com menor afastamento, para o maior número de pessoas, e para que isso? Só para estocar mais gente, só para dizer que fez mais casas. 40 anos depois que essa experiência se demonstrou muito ruim, inviável, o Brasil volta a produzir muito semelhantemente ao que produziu nos anos 60 e 70. Isso é que é mais trágico ainda, porque não se aprendeu. O Brasil não aprendeu com a sua própria experiência, com a crítica com que se fez. O que de fato ficou desse caminho todo foi uma espécie de frustração que até hoje tenta se resolver, que é o problema da moradia no Brasil.